Então vamos agora para o Dark Cloud. Dark Cloud acontece da mesma maneira que aconteceu com o Piercing Line. O Dark Cloud tem um candle de alta aqui, onde posteriormente vai ter um gap de alta também. Porém, o preço vai fechar com um candle de queda. Um gap de alta seguido de um candle de queda fechando mais ou menos no meio da barra de alta, da última barra de alta. Quais são as possíveis entradas então? A primeira entrada, para quem já quiser tentar buscar a onda toda, a entrada vendida é aqui, perdendo a mínima desse candle aqui, com o stop aqui em cima. Mas o mais correto é o que? O mais correto é esperar o terceiro candle vir e fechar perdendo a mínima. Depois que ele fecha abaixo da mínima, aí você coloca a sua ordem de venda aqui e o stop se mantém lá em cima, ok? Aqui a gente fechou os 3 padrões de reversão que eu coloquei de 2 candles, tá? Apesar de ter um terceiro candle aqui em cada, esse terceiro candle não faz parte do padrão. Ele faz parte apenas da confirmação de padrão, mas o padrão usa os 2 candles só. Igual nesse aqui embaixo. Sem esse candle aqui já é Piercing Line. E aqui em cima, sem esse candle, já é Dark Cloud. Os candles que eu desenhei aqui são simplesmente e unicamente para confirmação do padrão de 2 candles, tá? Então vamos para o último padrão que eu deixei para cada um, de alta e de baixa, de 3 candles, que é a estrela da manhã e a estrela da tarde. A estrela da manhã funciona da seguinte maneira. O preço vem descendo depois de mais uma reversão, chega aqui e deixa um candle forte de queda. Depois desse candle forte de queda, o preço vem, deixa, ou ele pode deixar um gapzinho pequeno, ele pode fazer isso aqui, deixar um gapzinho assim, bem pequenininho, ou ele pode deixar até um gap maior um pouco assim. Todas as duas formas dão certo. Ele deixa um candlezinho bem pequeno aqui, um candle de indecisão, de um dia sem volatilidade, e é seguido depois de um candle mais forte. Esse candle mais forte aqui vai liberar a entrada, ele vai confirmar, ele vai deixar a entrada aqui com o stop na mínima do candlezinho de alta aqui, esse candlezinho aqui que é a estrela da manhã no caso, né? Ela que é considerada a estrela da manhã. Então, tem esse candle vermelho aqui, deixa, igual eu falei, gente, esse candle aqui pode ser feito no fechamento aqui, como pode ser feito com um gapzinho de exaustão aqui. Não tem problema nenhum não. Todas as duas formas dá certo. O que ele realmente precisa é do terceiro candle aqui. Esse terceiro candle aqui tem que ser um candle, uma barra elefante, então Marubozu com volume, e o fechamento dele tem que ser ao menos na máxima desse candle vermelho aqui. Se ele fechava já ganhando a máxima, rompendo a máxima, melhor ainda. Melhor ainda. Mas já na máxima, se ele fechar na mesma altura da máxima aqui, já está valendo. Então, acabou a explicação sobre ele, bem simples também. Esses padrões com mais candles, eles não têm muita explicação, eles não têm muito segredo, é só isso. Da mesma forma, acontece também com a estrela da tarde. A estrela da tarde ela funciona da seguinte maneira. Vem com um candle forte aqui de alta e deixa um candlezinho bem pequeno de indecisão aqui. Aqui embaixo eu deixei com gap. Aqui eu vou deixar com a abertura dele no mesmo fechamento que foi. Com a abertura dele aqui no mesmo fechamento que foi o padrão, o candle de alta aqui, tá? Que funciona da mesma maneira. O que ele precisa agora? Ele só precisa de um candle mais forte aqui. Esse candle tem que terminar
na mesma mínima, ou então tem que terminar já rompendo, perdendo a mínima aqui. Perdeu a mínima, abriu venda. Fechou aqui com volume, barra elefante de queda, né? Marubozu, perdeu a mínima, abre venda aqui com o stop na máxima do padrão. Então, estrela da manhã, estrela da tarde, a estrela da tarde é esse candlezinho pequenininho aqui, solitário, num dia que não tem volatilidade, para fazer a reversão. O terceiro candle perdeu a mínima, no caso da estrela da tarde, ou o terceiro candle rompeu a máxima, no caso da estrela da manhã, abriu compra aqui embaixo, abriu venda aqui em cima, mas sempre no contexto. Não adianta fazer nada disso no meio da operação, num lugar que não tem contexto, num lugar que não é uma região de conflito, num lugar que não é zona de preço, tá? Esses candles, esses padrões, eles só têm relevância e mesmo assim tem vezes que não dá certo. Não é porque é um padrão e num lugar de relevância, num lugar de contexto, que é 100% assertivo. O mercado não é 100% assertivo. Ele é movido por investidores, por pessoas. E pessoas a gente não consegue prever o que elas vão fazer. A gente não sabe o que a pessoa que está do seu lado vai fazer no próximo minuto. Ninguém sabe. Quiçá o que a gente vai saber, o que investidores do mundo inteiro vão fazer a cada segundo, a cada instante que está passando no mercado. Então, são padrões repetitivos que acontecem, que têm taxas altas de acerto, no qual a gente se baseia usando uma zona de contexto, usando uma área de contexto para ter uma confirmação maior. Então, essas operações, vez ou outra, podem sim dar errado, mas que na maioria das vezes vai dar certo e vai trazer bons ganhos para você, tá? Essa questão aí de quando dá errado, entra o gerenciamento de risco, que é a nossa aula bônus, que eu vou fazer uma aula muito especial para você sobre gerenciamento de risco, sobre como lidar com essas perdas, tá? Quando acontece, que é muito pouco, esses padrões são muito assertivos, mas você tem que ter paciência para esperar chegar nesse padrão, porque eu sei como que é o mercado, eu opero tem muito tempo, eu já tive ansiedade no mercado, não tem ansiedade, tá? Você tem que esperar o momento certo. Espere sempre o momento certo. E o momento certo é assim, principalmente em reversão, o momento certo precisa de contexto. Agora então, vamos para a próxima aula. Agora a gente vai aprender sobre Blended Candle, que é uma forma de junção de candles para formar apenas para formar um padrão. Nesse caso aqui, a gente tem com uma junção de candles para reversão de alta. Eu vou mostrar o próximo daqui a pouco de baixa, que funciona da mesma maneira. Como que acontece na união de dois candles? As cores, quando você for unir dois candles, as cores iguais, quando for cor igual, vamos dizer que tinha aqui um outro candle verde, então seriam dois candles verdes do mesmo jeito. Cores iguais, se mantém a cor. Quando as cores são diferentes, igual no caso a gente tinha um candle de queda aqui, juntamente com um candle de alta em seguida, quando tem as duas cores uma lado da outra, as cores se anulam e deixam uma sombra. Então, quando não tem nada, mantém a cor. Quando tem cores diferentes, as cores se anulam e deixam uma sombra. Então, no caso desse aqui, você sabe qual que é esse padrão? Se você tiver lembrado aí, puxado de cabeça, tiver prestado atenção certinho na última aula, esse padrão aqui chama engolfo de alta. Então, o engolfo de alta, ele, fazendo a junção dos dois candles, se transforma num martelo. Então, por isso que o martelo, numa região de contexto, ou um engolfo de alta numa região de contexto, são ótimos padrões de operação. Olha só, você lembra lá na primeira aula sobre candles, onde eu te mostrei que a barra elefante de alta é o primeiro candle mais forte de alta e o martelo, que é esse candle aqui, é o segundo candle mais forte de alta? Aqui a gente tem como se fosse uma junção dos dois. Então, por isso, esse padrão engolfo de alta e o martelo são padrões muito fortes, tá?
Então, nesse caso aqui, deu para pegar belezinha, acredito que tenha dado para pegar. Esse é o Blended Candle de alta para uma reversão de alta. Agora a gente passa, mesma coisa, Blended Candle para uma reversão de baixa. Funciona da mesma maneira. A gente tem um candle verde subindo com o outro posteriormente caindo, logo após caindo. Então, vamos, repete comigo aí, padrões não, candles de cores diferentes, as cores se anulam e sobram apenas sombra. As cores não, o corpo se anula e sobra apenas a sombra. Um candle onde não tem outro candle aqui para fazer uma junção, mantém o corpo que está livre aqui nessa parte. Dois corpos com cores diferentes, os corpos se anulam, deixa uma sombra. E aqui a gente tem, igual no caso do último desenho, a gente tem aqui agora um engolfo de baixa que resulta numa estrela cadente, tá? Então, por isso que o contexto vale muito, junto com dois padrões desses. Mesma coisa que eu falei para alta, eu vou falar para baixa aqui agora. Esse candle aqui, Marubozu barra elefante, é o candle mais forte de queda, junto com a estrela cadente, que é o segundo candle mais forte de queda. Então, um padrão desse aqui em contexto, seja um engolfo ou seja um martelo, é um padrão muito forte com contexto, tá? Então, blended é igual mistura, ou seja, união dos candles é a união de dois candles para formar um único padrão. Espero que tenha ficado explicadinho essa parte, eu acredito que não tem segredo. Qualquer coisa, só deixar no comentário aqui embaixo, entre em contato comigo também, eu estou aqui para te ajudar e para que você saia desse curso sabendo exatamente tudo sobre análise técnica. Por isso que eu estou repetindo sempre a mesma coisa, repetindo sempre as mesmas informações para que você aprenda bastante. Vai copiando tudo aí no caderno. Vamos fazer o que agora? Antes da gente passar para os padrões de continuação de candle, a gente estudou agora os de reversão. A gente vai estudar daqui a pouquinho os padrões de continuação. Vamos para o gráfico? Vamos para o gráfico mesmo? Para a gente dar uma olhada em padrões de reversão no gráfico mesmo. Deixar de desenho, né? Deixar um pouquinho o desenho de lado. Olha aqui. Esse gráfico aqui já está maravilhoso para a gente pegar algumas coisas. Essas duas linhas amarelas aqui que eu coloquei são regiões de contexto. São regiões, são zonas de preço, regiões de conflito. Que se o preço estiver abaixo dessa linha, essa linha vai ser resistência. E quando o preço está acima dela, ela é suporte. O mesmo vale para essa linha aqui de baixo. Quando o preço estava aqui, trabalhando aqui, ela era uma resistência. Passou para cima, ela virou suporte. E assim sucessivamente, tá? Então, daqui a pouco, a gente vai chegar na aula de suporte e resistência, eu vou ensinar como que eu encontrei essas linhas aqui, como que eu tracei elas. Mas, voltando apenas para os padrões de candle aqui, olha que reversão maravilhosa. Olha essa estrela cadente aqui. Olha essa estrela cadente, que maravilhosa essa estrela cadente. Deixa eu ver se eu consigo fazer um círculo. Ó, ficou grande pra caramba. Não, mas aqui ficou bom, ficou bom. Olha que maravilhosa. Eu vou até aumentar aqui esse. Pera aí. Opa. Até aumentar aqui esse círculo aqui pra... Olha. Olha essa estrela cadente, que maravilhosa. Exatamente do mesmo jeito que eu disse. Depois de uma perna grande de alta e chegou na região de contexto. Quando ele chegou aqui, faltou poucos ticks aqui para encontrar a linha, porque o que acontece? Não é porque eu demarquei essa linha aqui que essa é a linha certa, não. Eu demarquei ela, mas outros investidores podem sim ter demarcado ela aqui embaixo aqui. Alguns podem ter demarcado ela no meio. Eu demarquei ela um pouquinho aqui para cima. Eu demarquei ela aqui nessa região aqui. Acontece. Então, cada investidor pode demarcar ela de uma forma. Eu demarquei ela aqui, mas olha o tão perto que ela chegou. Chegou pertinho dela e deixou essa estrela cadente maravilhosa. Deixou essa estrela cadente maravilhosa. Qual que era a entrada? Assim que perdeu essa mínima. Então, a entrada... A entrada era aqui, na mínima dela. Perdeu a mínima, stop aqui em cima. Olha que operação bonita. Que operação maravilhosa que deu aqui. Então a gente encontrou um padrão aqui
maravilhoso de queda, um padrão de reversão estrela cadente. Vamos ver se a gente encontra outro padrão de reversão aqui. Ah, olha isso aqui que aconteceu. Deixa eu apagar. Não, deixa isso aqui ficou bonito. Olha isso aqui, ó. Deixa eu até... Vou até excluir essa média aqui só para ficar bom aqui pra gente ver. Olha só. O preço veio, desceu, deu uma perna de baixa e deixou esse martelo aqui. Lembra que eu falei que não importa a cor, importa mesmo é o contexto? Então, deixou esse martelo aqui, um martelozinho aqui até com a cor branca, o mais certo seria igual esse martelo aqui com a cor verde para ficar ainda mais forte, né? Mas o que importa mesmo é o que? É contexto. É contexto. Olha, eu falei isso na última aula. Eu nem tinha olhado esse gráfico aqui, eu falei isso na última aula. Olha como que funciona perfeitamente a análise técnica. Eu falei que o que importa é o contexto. A última coisa que você olha é o candle. Então, se deu um martelo aqui e deu outro martelo aqui, você vai comprar esperando que seja uma reversão? Não, não tem contexto aqui. Olha onde estão as linhas de contexto. E mesmo assim, olha, você lembra que eu falei que nada impede que o preço passe direto de uma linha de contexto? Passou direto aqui, passou direto aqui, passou direto aqui, só nessa área aqui que respeitou. E essa é uma linha de contexto que eu fiz há muito tempo. Ela vem respeitando lá atrás e não é toda hora que respeita. Então é assim que funciona. Olha esse martelo. Martelo é padrão de reversão para o preço continuar o quê? Continuar não. O preço está caindo, ele reverter para ele começar a subir. Olha esse martelo. Valeu de alguma coisa? Não valeu de nada. Não valeu de nada porque não é região de contexto. Se você ver, tem um outro martelinho aqui, é quase um doji, mas tem um outro martelinho aqui, não vale de nada. Olha esse martelo aqui também, que também não vale de nada. Não tem contexto, não tem contexto para poder comprar em martelo desse jeito aqui. Então tem sempre que esperar o contexto, ok? Vamos ver se a gente acha... Ah, aqui tem um martelo bonito, com uma reversão bonita. Ó. Olha esse martelo aqui. Essa aqui já não é uma área que eu demarquei um contexto. Eu não demarquei essa área aqui de contexto. Eu não sei se é, mas acredito eu que seja assim, porque se a gente pegar e colocar uma outra linha aqui, a gente vai ver que teve mais uma reversão em cima dela. Então, essa é uma área de contexto onde eu vou passar a operar daqui para frente com ela, porque eu já não sabia. E a gente vai começar a operar e eu vou buscar no gráfico lá para trás para ver se tem mais região onde o preço para nessa linha aqui ou se foi só esses dois pontos desse dia. Eu vou explicar isso mais para frente. Mas aqui a gente teve outro martelo. E aqui, se a gente reparar bem, a gente teve quase uma estrela da manhã. Porque a gente teve um candle forte de queda e teve dois pequenininhos aqui. Se fosse um pequeno, seria uma estrela da manhã perfeita, mas vale do mesmo jeito. Teve um forte de queda, teve um martelo, teve mais outro dojizinho aqui, que foi um candle de indecisão, um candle sem volatilidade, para ter um novo candle quase ganhando a máxima, porém ganhou o seu preço de abertura aqui e um candle bem forte, com volume subindo um pouquinho. Então é o que? É compra aqui. É compra aqui. Esse foi quase um padrão perfeito de estrela da manhã. A gente não vai encontrar padrões perfeitos igual a gente encontra em livro, igual a gente encontra nos desenhos que eu faço aqui no Paint, tá? No gráfico, os padrões não são perfeitos. Os padrões tendem a ser um pouquinho diferentes do que a gente vê desenhado por aí, tá? Vamos ver se a gente encontra mais algum outro padrão aqui. Ah, olha que bonito esse padrão aqui. Não foi uma reversão tão grande, mas dá pra gente entender esse padrãozinho aqui. Vamos colocar um círculozinho aqui nele. Fazer um círculo menorzinho aqui. Aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Ah, agora sim, agora ficou melhor para ver. Esse padrão aqui é o que? É o Dark Cloud. É o Dark Cloud. Olha como o preço vem, deixa
um, um candle de alta, deixa um candle de baixa, acabou fechando abaixo do meio, mas ainda está valendo. Aonde seria a compra? Perdendo essa mínima aqui, ou então esperando a confirmação com esse candle aqui fechando abaixo da mínima. Então, a venda mais certa seria onde? Seria nesse candle aqui. Essa seria a venda mais certa. Não foi uma reversão tão completa, mas deu para pegar aqui o que? Olhando o movimento completo, deu quase 500 pontos. Isso é ponto demais. Isso é muito, muito dinheiro que dá para pegar numa operação dessa. Então, esse aqui é mais um padrão que deu para a gente ver, beleza? Olha aqui, a gente tem mais uma outra estrela cadente aqui, não está marcado numa região de contexto, então se eu estivesse operando aqui nesse momento, eu não entraria. Eu entraria num outro padrão que deu aqui também, que eu vou explicar depois. Para não confundir, eu não vou explicar agora não, eu explico depois. Mas no mais, galera, aqui a gente dá para pegar mais um padrão para a gente fechar os padrões de alta aqui. Olha esse padrão aqui também. Deixa eu aumentar um pouquinho, ficou ruim agora. Né? Aí. Opa. Aí. Olha esse padrão aqui. Engolfo de alta maravilhoso. Engolfo de alta maravilhoso. O preço vem descendo, deixa esse candle forte de baixa aqui e deixa um candle mais forte ainda de alta, ganhando o quê? Ganhando a máxima, rompendo a máxima desse último candle. Se a gente olhar isso aqui, aqui a gente vê um engolfo de alta. Ou então a gente vê o que também? A gente vê um martelo se a gente buscar na nossa última aula aqui sobre Blended Candle, onde a gente faz a união. Esses dois corpos aqui vão acabar se anulando, deixando apenas a sombra e deixando o corpinho aqui de cima desse candle aqui, onde vai ficar o que? Um martelo maravilhoso. Fica esse corpo aqui em cima, as duas cores aqui se anulando, deixando apenas uma sombra, um martelo ou então, visivelmente, um engolfo de alta, onde a partir da entrada dele o mercado subiu 1000 pontos. Beleza? E por que... Ah, outra coisa que eu queria dizer. Se a região está aqui em cima, por que aqui deu compra? Por causa dessa média. Essa média aqui, ela ajuda demais. Uma média aritmética de 20 períodos. Ajuda muito na decisão de compra também. Então aqui, abriu compra, mas por causa da média também, junto com o candle, junto com o padrão engolfo de alta. Então, acho que agora a gente já pode fechar a nossa aula sobre reversão. E a gente vai passar para os padrões de continuação agora. Vamos agora para a aula de padrões de continuação. A gente já estudou reversão, contexto, vimos um pouquinho sobre suporte e resistência e agora a gente vai para os padrões de continuação. Padrões de continuação são os candles que nos mostram que o preço vai continuar na sua tendência em vigor. Tá? Às vezes está numa tendência de alta, então os padrões de continuação vai mostrar que a tendência de alta vai continuar, que ela é prevalecente, o mesmo vale para a tendência de baixa, ok? Então, os padrões de um candle, a gente tem barra elefante e doji, e os padrões de dois candles, a gente tem gift. Esses padrões são padrões com muita taxa de acerto, então eu resolvi colocar apenas eles. Tem mais alguns, tem padrões, por exemplo, com 3 candles, mas é um pouquinho mais complicado para explicar eles como padrão de candle. E eu preferi explicar eles como figura gráfica, que vai estar lá no nosso último módulo, tá? Eles caberiam aqui, mas eu achei melhor a gente aperfeiçoar eles dentro de figuras gráficas. Esses padrões de 3 candles, geralmente eles atendem como bandeira, mas a gente vai ver isso lá no finalzinho do curso. É uma aula muito bacana também. Mas vamos continuar aqui. Padrão, então,
padrões de um candle, barra elefante e doji, padrões de 2 candles, gift. Como que eles funcionam? Eles funcionam bem simples também, essa vai ser uma aula rápida, porque a gente já viu bem dizer tudo sobre eles. A barra elefante é o candle mais forte de alta, quanto também o candle mais forte de baixa. O doji a gente viu que eles são o quarto candle em questão de força de cada um também, ser tanto alta, tanto baixa, porque eles indicam indecisão do mercado. Porém, numa tendência de alta forte ou numa tendência de baixa forte, eles indicam apenas que o preço pode estar fazendo uma pequena correção para continuar a sua tendência atual. Às vezes, no momento que dá um doji, você pode se preparar, porque pode ser um momento em que você pode entrar na operação, como também pode ser um momento em que você pode aumentar a sua posição dentro da operação que já está acontecendo, tá? E esses padrões de 2 candles, que são o gift de alta e o gift de baixa, são padrões maravilhosos também, com uma taxa de acerto muito boa e os pedem, né, no caso, stops muito curtos. Às vezes você não quer pagar um stop muito caro, às vezes você não quer correr o risco de entrar numa operação com stop muito caro, então você entra num gift. Vamos colocar a entrada da barra elefante e a entrada do gift, para você ver qual é a diferença. A entrada da barra elefante, ela funciona da seguinte maneira. Deixa eu pegar uma setinha aqui. Aqui, espera aí que eu vou... Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho. Aqui ficou bacana. A entrada do gift, a entrada da barra elefante, ela funciona da seguinte maneira. Você entra aqui, a gente vai usar como exemplo alta. Você entra aqui, nesse contexto aqui de alta, deu a barra elefante, você põe a sua entrada na máxima dela, para assim que romper a máxima dessa barra elefante, você já entrar na operação, e o stop fica logo aqui. O stop fica na mínima da barra elefante. Vamos colocar o stop aqui. Deixa eu mudar aqui também para ficar bem bacana para a gente poder ver. Vamos colocar aqui o stop dessa cor. E o stop fica aqui. Porém, então você está entrando numa operação cujo stop é um pouco grande, é um pouco longo, que é o tamanho de uma barra elefante inteira. Às vezes barras elefantes são realmente de tamanho muito grande. Tem barra elefante no mini índice, por exemplo, que dá 400, 500 pontos. Às vezes você não quer entrar numa operação em que você tem que colocar um stop desse tamanho. Então você espera um pouquinho para ver se nessa operação acontece um gift. Como que é feito o gift? Dá esse candle aqui, essa barra elefante, ela acontece, e assim que ela fecha, começa a abrir a segunda barra. Essa segunda barra fica pequenininha dessa maneira, ela tem que fechar dessa maneira aqui. Quando abre a segunda barra, vou fazer o seguinte, eu vou abrir o Paint aqui, vai ficar melhor. Vou abrir o Paint. Agora vai ficar perfeito para ensinar. Vamos lá, vamos voltar na barra elefante. Barra elefante. Aconteceu a barra elefante, a entrada é aonde? Entrada aqui, com o stop aqui embaixo. Essa é a operação de barra elefante. Fechou a barra elefante, coloca sua ordem na máxima e o stop na mínima. Qual que é a operação com gift? A operação com gift acontece da seguinte maneira. Deu a barra elefante, você ficou desanimado de entrar com o tamanho dela, com o tamanho de stop que ela ia pedir, então você espera a próxima barra. A próxima barra vem e acontece dessa seguinte maneira. O preço vem, abre, desce um pouquinho, desce mais um pouquinho, fica aqui com uma certa indecisão, os investidores ainda não sabem o que fazem, muita força compradora e, como disse, tem uns Zé Vendinha aqui tentando voltar o preço aqui, mas o preço acaba não voltando e fecha aqui.
fecha dessa exata maneira aqui. Então, como que funciona a operação em GIFT? Quando o preço fecha dessa maneira, você deixa uma compra na máxima do GIFT aqui, ó. Você deixa a compra na máxima. Assim que abre esse terceiro candle, se ele descer, deixa eu pegar. Se ele descer, fizer assim, beleza, você não entrou na operação, a sua ordem de compra estava lá em cima, só como start, caso o preço fosse lá, o preço não foi, você não entrou, pronto. E você se livrou o quê? De um possível stop muito grande. Beleza. Porém, se o preço realmente abrir aqui e subir, pronto, startou a sua operação. No que startou a sua operação na máxima do GIFT, você já põe o stop aqui. Startou a operação, o stop é aqui, na mínima do GIFT. Então, são operações, caso o preço volte, você vai tomar um stop muito curto. Stop muito curto, são operações que permitem você buscar ganhos muito grandes, porque geralmente esse tipo de rompimento com barra elefante, dependendo da figura gráfica que ele romper, dão movimentos muito grandes mesmo. Falando de mini índice, por exemplo, são 500, 600, quiçá 1000 pontos num movimento só, numa pernada só de alta. Então, para você pegar 1000 pontos, por exemplo, você entra num GIFT que te pede aí 100, dependendo do tamanho do GIFT, às vezes te pede 50 pontos só de stop para você buscar 1000. Então é um retorno financeiro, um risco-retorno maravilhoso, maravilhoso. Então o GIFT é muito bom de operar se você não quer arriscar um stop muito longo. Mas é assim que ele funciona. Eu vou fazer de novo aqui agora, porém com barra de queda, para a gente não perder como que funciona o GIFT e poder entender direitinho. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Barra elefante de queda. Primeira forma de entrar nela, do mesmo jeito da barra de alta. Porém, como diz, ao contrário, né? Mas vamos lá. Venda aqui. Venda perdendo a mínima assim que ela fecha. Stop na máxima. Ah, Daniel, mas eu não quero esse stop muito grande, eu não quero pagar para ver essa operação não. Beleza. Vamos esperar então para ver o que pode acontecer depois desse candle. Se o candle abrir aqui, subir um pouquinho, fica aqui murrinhando, fica aquele Zé Comprinha aqui tentando fazer com que o preço não caia, mas a força vendedora está grande, está grande. Vem aqui, fechou aqui, o que você faz? Deixa a sua venda aqui. Ó. Já deixa a sua venda na mínima aqui. Deixa aí. Se o preço subir, beleza, você não entrou na operação porque sua venda estava cá embaixo, beleza, você não tomou o stop porque você estava com medo e realmente a operação acabou que foi e seria estopada, muito bem, você não entrou, pronto. Mas, se o preço vier, abriu aqui e desceu com tudo e perdeu a mínima, pronto. Perdeu a mínima, você está dentro da operação, a sua compra foi startada e você já coloca seu stop aonde? Aqui. Seu stop está aqui. Seu stop curtinho para uma operação aí que, igual eu disse, para o lado da compra também vale para queda. Operações de 500, 600, 800, quiçá 1000 pontos. Então é assim que funciona o GIFT. Stop curtinho para operações bem grandes. Vamos voltar aqui para o PowerPoint para a gente pegar só mais uma explicação. Aqui, o Doji não tem muito o que falar, ele é só um candle de indecisão mesmo, igual eu falei,
ele pode simplesmente estar mostrando uma correção pequena no mercado e continuar na sua tendência atual. E aqui a gente vai ver agora sobre os Blended Candle de continuação. Os Blended Candle de continuação não vão ter cor diferente, eles vão sempre ter a mesma cor. Porque você vai juntar dois candles desse, não sei se você lembra, esses candles menorzinhos aqui são candles, é o terceiro candle mais forte, tanto para alta, tanto para baixa. Então, numa continuação de alta, se você tem dois daqueles, que igual eu falei lá na explicação dele, que ele mostra apenas uma continuação de mercado, se você tem dois deles, você unindo os dois, você tem uma barra elefante. Você duplica a força daqueles dois que são os terceiro, né, o terceiro candle mais forte de alta, você une a força dos dois e você cria uma barra elefante, ok? E a barra elefante, como a gente já sabe, é a barra mais forte, é o candle mais forte da tendência de alta. Do mesmo jeito, vale para a continuação, os Blended Candles da continuação de baixa. A gente não vai colocar candle verde aqui, a gente vai apenas unir dois candles vermelhos de baixa, dois dos terceiro candle mais forte, então são dois deles duplicados, formam uma barra elefante, que é o candle mais forte de baixa, ok? Como a gente já viu, Blended é a mistura de candles, é a união de candles para a gente buscar padrões mais fortes e mais assertivos no mercado. Então, a gente vai dar agora só uma passada no gráfico mesmo, para a gente poder ver alguma operação aqui, alguma entrada de continuação, para te mostrar como que funciona essa entrada, e a gente fechar o nosso módulo de candlestick. Aqui já tem uma entrada maravilhosa. Esse mesmo dia aqui, esse dia aqui foi maravilhoso, né? Vamos lá. A gente vai estudar um pouquinho mais pra frente sobre bandeiras, tá? Mas olha essa entrada dessa bandeira aqui. A bandeira, ela é desenhada aqui. Lá no último módulo, onde a gente vai estudar figuras gráficas, a gente vai estudar um pouquinho sobre bandeira. A bandeira está aqui. O rompimento da bandeira é nessa barra elefante aqui. Agora eu vou trazer até isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Aí, peguei. Olha essa barra elefante aqui, ó. Maravilhosa, maravilhosa essa barra elefante aqui. Ela é uma continuação da tendência de baixa. A tendência que vinha aqui, deu essa perna, fez uma bandeira, rompeu a bandeira com essa barra elefante aqui. Rompeu a bandeira com essa barra elefante, a entrada foi aonde? A entrada foi na mínima. Perdeu a mínima da barra elefante, startou a venda, entrou vendido, buscando uma operação maravilhosa aqui de queda. Essa operação que deu no seu total, chegou a dar 1.100 e poucos pontos aqui. Então, assim, uma operação maravilhosa. Porém, ela pediu quase 500 pontos de stop. Se você quisesse pagar para ver esses 500 pontos de stop, você tinha entrado nessa operação. Se você fosse esperar um gift, essa operação não teria fluído para você, porque ela não deu gift, ela simplesmente foi embora depois da barra elefante, tá? Então, esse aqui é um padrão de continuação de barra elefante de uma tendência de queda. Vamos procurar aqui agora um gift, para a gente ver um gift bacaninho aqui. Vou mostrar mais uma bandeirinha aqui de baixa. Olha que dois padrões de continuação bonito aqui nessa bandeirinha de baixa. O preço desceu aqui, fez essa perna de baixa, desenhou essa bandeirinha aqui, fez uma barra elefante, deixou um pouquinho de sombra para cima, deixou um pouquinho de sombra para baixo, mas ainda valeu como barra elefante porque tem um corpo muito grande e teve um volume muito grande também, e fez um 2Gzinho aqui de continuação. O 2G que a gente mostrou lá. Barra elefante, seguido de um 2G, mais outra barra elefante. E aqui quase um 2Gzinho também,
Então, essa tendência foi maravilhosa, dava para fazer várias entradas ao longo dessa tendência aqui, ok? Vamos então procurar agora o que a gente não viu até agora, que foi um gift mesmo. Essa parte aqui até vale como um gift, mas eu queria um gift mais bonito, um gift mais simétrico mesmo para... Ah, achei um gift maravilhoso aqui. Olha esse gift aqui que maravilhoso. Como que ele funcionou? Depois desse engolfo de alta que a gente viu, o preço veio, deu uma corrigida e veio com uma barra elefante maravilhosa. Deixou um pouquinho de sombra em cima, um pouquinho de sombra embaixo, mas um corpo muito grande, com bastante volume nessa alta. E olha aqui, veio um Zé Vendinha aqui, tentou vender aqui para tentar trazer o preço de volta, mas não teve jeito. Aonde que era a entrada? Aqui. Pode ser aqui, como pode ser perdendo, ganhando, né, rompendo a máxima da barra elefante. Mas geralmente a gente faz aqui rompendo o gift. Rompeu o gift, aonde que é o stop? Aqui. Stop curtinho aqui e olha a operação depois da entrada. Operação de 700 pontos para um stop que pediu 150 pontinhos só. Operação maravilhosa essa operação aqui. Essa aqui é a operação de entrada de gift para tendência de alta. Para tendência de baixa, funciona do mesmo jeito que eu mostrei, sem segredo nenhum. Então, aqui a gente já conseguiu ver os 3 padrões de continuação: gift, barra elefante e doji. E a gente se vê então na próxima aula.